Escritura de Nichiren Daishonin Gosho, a recitação dos capítulos Roben e Juriô. Nichiren Daishonin escreveu essa carta em 1264, enquanto morava em Kamakura, para a esposa de Riki Daigaku Saburo Yoshimoto. Yoshimoto havia estudado o confucionismo na capital imperial de Kyoto e servido ao imperador aposentado Juntoku. Posteriormente, dirigiu-se a Kamakura, onde foi empregado pelo governo militar como um erudito confuciano. Acredita-se que tenha se tornado seguidor de Nichiren Daishonin por volta de 1260. Segundo a tradição, ele decidiu abraçar o ensino de Nichiren Daishonin ao ler um rascunho do Rishuan Kokuron, a pacificação da terra através da propagação do verdadeiro budismo. Tanto ele como sua esposa foram praticantes fervorosos. Evidentemente, a esposa de Yoshimoto havia enviado uma carta a Nichiren Daishonin fazendo perguntas específicas a respeito das formalidades a serem observadas na adoração do Sutra de Lótus. Esse Gosho é a resposta de Nichiren Daishonin. Na primeira pergunta dela foi: que capítulos do Sutra de Lótus devem ser recitados na prática diária? Em resposta, na primeira parte do Gosho, Nichiren Daishonin explana que o Sutra de Lótus é o auge dos ensinos expostos pelo Buda em sua existência e é a verdade atestada por todos os Budas do universo. Assim como o oceano contém as águas de todos os rios e córregos, o Sutra de Lótus encerra dentro de si os benefícios de todos os outros ensinos. Deste modo, num sentido amplo, recitar qualquer parte do mesmo é um ato digno de máximo louvor e criará um mérito que se encontra além da imaginação. Entretanto, entre todos os 28 capítulos, os capítulos Robem, segundo, e Juriô, 16º, são especialmente vitais. Esses capítulos são como a raiz e os outros são como as folhas e ramos. Portanto, quando se recita os capítulos Robem e Juriô, todos os outros estão na realidade incluídos. Essa passagem, em particular, de onde se deriva o nome do Gosho, é uma evidência de que Nichiren Daishonin, logo nos primórdios, estabeleceu a recitação dos capítulos Robem e Juriô como a forma básica da prática diária, apoiando a entoação do Daimoku. A segunda pergunta da esposa de Yoshimoto referia-se a que proibições, em especial, ele deveria observar ao realizar o Gongyo durante seu período menstrual. Por essa razão, essa carta algumas vezes é denominada Gosho sobre a menstruação. Havia uma preocupação, né, dessa senhora, porque na época existiam outros tipos de sutras e tratados que proibiam a prática das mulheres no período menstrual. Daí, isso na sociedade confundia a cabeça de todas as mulheres e por isso que gerou essa pergunta para Nichiren Daishonin. Tanto a pergunta em si como a explicação de Nichiren Daishonin devem ser compreendidas dentro do seu contexto histórico, ou seja, o shintoísmo, caminho dos deuses, entre parênteses, a religião oficial japonesa, enfatiza
fortemente a manutenção da pureza do ritual e havia estabelecido um grande número de impedimentos ou tabus para prevenir incorrer em máculas. Morte, doença, ferimentos, parto, menstruação, etc., eram considerados fontes de contaminação. E se uma pessoa em contato com qualquer uma dessas fontes era solicitada a passar por um ritual de purificação antes de se dedicar às atividades de adoração. As mulheres, consequentemente, eram proibidas de tomar parte em práticas religiosas durante seu período menstrual. Esses tabus estavam profundamente enraigados na consciência popular e continuavam a ser respeitados muito tempo após a introdução do budismo, sendo frequentemente misturados com práticas budistas, ao ponto de poucas pessoas terem conhecimento de sua origem não budista. Por exemplo, era parcialmente pela preocupação de evitar a impureza, que as mulheres eram muitas vezes proibidas de entrar nos recintos dos monastérios budistas. Em resposta a essa pergunta da esposa de Yoshimoto, Nichiren Daishonin primeiro afirma que nenhum dos sutras menciona tabus referentes à menstruação. Dessa forma, ele esclarece que nada relativo à pureza do ritual ou à prevenção se deriva do budismo. Da perspectiva budista, explica Nichiren Daishonin, não há motivo para se considerar a menstruação impura. Trata-se simplesmente de uma função natural do corpo. Todavia, ele prosseguiu: o costume de se observar tais proibições e tabus estava firmemente estabelecido na sociedade japonesa, e a pessoa não deve rejeitar categoricamente costumes e observâncias sociais simplesmente porque não tem relação com o budismo. Nesse sentido, ele cita os princípios de Zuihobini, o preceito para se seguir os costumes da localidade, que declara que, mesmo que uma pessoa possa se desviar em detalhes menores do ensino budista, ela deve evitar violar desnecessariamente as regras da sociedade. Tal flexibilidade é característica do budismo, que se preocupa em capacitar as pessoas a despertarem para a verdade fundamental de todas as coisas e não em governar os detalhes de suas vidas. Assim, em sua propagação, o budismo habilidosamente adaptou seus aspectos periféricos ao tempo e lugar, abarcando costumes locais, mantendo ao mesmo tempo sua mensagem essencial intacta. No entanto, embora detalhes menores do budismo possam ser adaptados à sociedade, certos pontos básicos não devem ser comprometidos. Nichiren Daishonin, portanto, diz à esposa de Yoshimoto que, ao honrar as convenções sociais, nesse caso, obedecer às proibições, ela não se deve cumprir cegamente a ponto de interferir em sua prática budista diária. A recitação do sutra e a entoação do daimoku constituem as práticas mais fundamentais para um praticante do ensino de Nichiren Daishonin e devem ser cumpridas fielmente. Então, Nichiren Daishonin não descarta a possibilidade de obediência às normas e regras sociais e costumes sociais, né, de um modo geral. No entanto, em virtude da prática budista, isso não pode exercer proibições ou influências. Ou seja, a pessoa que estiver atravessando, principalmente as mulheres, né, período menstrual, não tem que se preocupar em deixar de lado as suas orações, raciocinando que isso seria
uma proibição. De modo algum, isso não é proibição. O Sutra de Lótus deve seguir todos os seus rituais, independente das circunstâncias que a sociedade oferece, né, como proibições. Tais proibições não se aplicam no ato de você estar louvando o sutra e fazendo as suas orações. Então, não tem nada a ver, né, que a sociedade local e da época e do Japão, né, principalmente pela religião que era principal, que era o shintoísmo, né, não deve, em hipótese nenhuma, exercer nenhum tipo de influência na consecução das orações budistas. Ou seja, as orações budistas serão, sim, praticadas diariamente em quaisquer circunstâncias. Não importa a questão da menstruação, não importa, isso não interfere, não faz ingerência que as pessoas estejam impuras ou que as pessoas estejam impedidas de exercer o exercício da fé no Sutra de Lótus. É isso que Nichiren Daishonin ensina nessa escritura. Tá bom, pessoal? Então vamos em frente, continuar nos demais detalhes. Suponha que, diz o texto, após a morte do Buda Sakyamuni, uma pessoa ouvisse o Sutra de Lótus e se alegrasse, e então o pregasse a uma segunda pessoa que também se alegrasse, e por sua vez o pregasse a uma terceira pessoa, e etc., até que uma 50ª pessoa ouvisse o Sutra. Os benefícios recebidos por essa pessoa ao escutar o Sutra, mesmo a 50 graus de distância, seriam incontáveis milhões de vezes maior do que aquele que alguém que durante 80 anos fizesse oferecimentos aos seres dos 4 bilhões de açougue mundos e capacitasse todos eles a alcançarem o estado de Arhat.